Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi, estamos lendo e comentando o livro de Apocalipse. Hoje vamos falar do capítulo 20, início da última sessão, da última parte do livro de Apocalipse, e que mostra uma visão completa, da era do Evangelho. E nós vamos entender isso aqui, o reino de Cristo. Hoje queremos falar sobre o reino de Cristo. Queremos ler e comentar isso que aparece no capítulo 20. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dá o seu joinha, divulgue o nosso canal, ajude-nos a divulgar, porque estamos aqui falando do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho do Reino. Vamos começar. Apocalipse capítulo 20, verso 1 em diante. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. João aqui, conforme o entendimento dos primeiros pais da igreja, que nós chamamos que é conhecido na teologia como a patrística, ou seja, os primeiros, lá na igreja, no início da igreja, esse texto sempre foi entendido como uma visão espiritual do reino de Cristo na Terra. E eu sei que muitas pessoas têm uma visão literal, eles acreditam que um dia, quando Jesus voltar, ele vai estabelecer um reino literalmente de 1000 anos sobre essa terra. Ele vai governar as nações, literalmente nesse mundo. E essa é uma interpretação muito mais recente entre os cristãos e teve muita influência do que aconteceu lá no Império Romano. Acredito eu que esse faz parte do engano da falsa igreja que surgiu, aquela igreja romana, que tentou trazer para a terra, para realidades terrenas, um conceito de reino de Cristo sobre o mundo, utilizando de governo, de estruturas, de exércitos, de força. E é assim que eles entendem, Eles acham que um dia, quando Jesus voltar, ele vai implantar aqui na terra, sobre as nações que existem, o seu reino, o seu governo, e ele vai governar essas nações durante 1000 anos. Mas não é isso que o texto trata. Não era assim que entendiam os primeiros pais da igreja, Antes, é claro, da apostasia romana. E mesmo depois mesmo com a criação daquela igreja romana, o entendimento ainda continuava sendo aquele que os antigos tinham, que isso aqui se trata do reino de Cristo, do reino espiritual de Cristo, do reino do Evangelho. E eu queria, para isso, ler algumas passagens onde Jesus e os apóstolos falam sobre a natureza do reino de Cristo. E eu quero começar com Lucas 17, verso 20 e 21. Vamos ver aqui, Lucas 17, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, porque os fariseus também tinham esse entendimento, já tinham aquela ideia por causa do próprio cativeiro romano, havia desenvolvido entre a seita dos fariseus e saduceus daquela época essa ideia,
de que o Messias, quando viesse, libertaria os judeus do domínio romano e estabeleceria um reino, como foi o reino de Davi, de Salomão, né? E os judeus, esse Messias e os judeus governariam o mundo. Isso reapareceu, né? Com o sionismo, os sionistas também acreditam nisso. Lembrando que o sionismo é um movimento que tem origem também no cristianismo corrompido. Não é à toa que hoje a gente vê essa postura, né, do fundamentalismo religioso nos Estados Unidos e outras partes do mundo, com aquela questão de Israel, né, do Israel terreno. Esse pessoal nunca leu Gálatas, por exemplo, né? Eles nunca leu Gálatas, mostrando que aquela Jerusalém que existe hoje, né? A Jerusalém terrena é comparada a Agar, a escrava, que a Jerusalém espiritual, a Jerusalém liberta, né? É a igreja de Jesus Cristo, formada por todos aqueles que se converteram, né, ao Evangelho do Reino. Mas vamos continuar aqui. Lucas 17, 20 a 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Uma outra passagem que eu quero ler, ela está lá em 1 Coríntios 15, 24. 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, né? 15, 24. Vamos ler. Não, é 1 Coríntios mesmo, desculpa. 1 Coríntios 15, 24. Diz assim: então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio, e toda a autoridade, e todo o poder. Pois convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Esse texto é muito claro. Paulo aqui está falando sobre o reino de Cristo. Tá? Ele está dizendo aqui, de uma forma muito clara, sobre como virá o fim. Quando virá o fim? Então virá o fim. Olha o que ele diz aqui. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Que reino? O seu reino, o reino de Cristo. No fim, Jesus vai entregar o reino ao Pai. Mas o que tem que acontecer antes disso? O que está acontecendo no reino de Cristo? Porque Jesus chegou pregando o seguinte: é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, quando Jesus veio ao mundo, iniciou-se o seu reino. O reino de Deus era o reino de Cristo. E esse reino que Jesus vem reinando desde aquele tempo, e que no final ele vai entregar o reino ao Pai, durante esse reino, que é hoje, né, ele vai destruir todo o domínio, ele vai destruir toda a autoridade e todo o poder. Isso pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho. E aqui diz: pois convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Quando a morte vai ser destruída? Não é na volta do Senhor? A Bíblia diz que quando ele voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados. É isso que é ensinado no Novo Testamento. Que a morte será destruída na volta do Senhor. Verso 27. Pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro, está se excetuando aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, a última vai ser a morte, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
E isso é muito importante. O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus começou quando Jesus veio, porque ele disse, é chegado o reino de Deus. Esse reino foi comparado a medidas de farinha, que foi colocado fermento, e esse fermento vai levedar tudo. É isso que o Evangelho faz. Aonde? No coração das pessoas. Aonde? Na vida das pessoas. Esse é o Evangelho do Reino. Eu quero ler também Marcos 3, 27, para nós entendermos essa parte que fala que o anjo, desceu e prendeu o dragão, a antiga serpente. Marcos 3, 27, vamos ler lá. Marcos 3, 27. Uma passagem muito esclarecedora disso que aconteceu. Marcos 3, 27. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em casa. Se primeiro não amarrá-lo, então saqueará a sua casa. Bom, você já deve lembrar daquela passagem, está em Mateus 16, 18, quando Jesus fala sobre a sua igreja, quando Pedro confessa, né, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus disse, olha Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Essa confissão, essa revelação de que Cristo era o Filho do Deus vivo, de que Cristo era o Messias, e não apenas um enviado, mas ele era o próprio Filho de Deus. E ele diz também que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que ele disse isso? Porque nós fomos enviados ao mundo, um mundo dominado, né, até então por Satanás, e enganado por Satanás, onde as pessoas estavam presas ao poder de Satanás, mas Jesus estava prometendo o quê? Que a igreja, através da pregação do Evangelho, através da mensagem das boas novas do reino, ela teria poder de entrar nesse inferno, onde os homens estão cativos, e libertá-los, né? Por isso que diz que o que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu, porque a pregação do Evangelho, ela tem poder de libertar os cativos. Essa é a verdadeira libertação. A verdadeira libertação, ela é feita pelo Evangelho do Reino, do Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós somos libertos das correntes que nos prendem ao pecado, nós somos tirados do poder do inferno, por isso que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque essa é a missão da igreja de Jesus Cristo, entrar no inferno desse mundo, onde estão cativos, onde estão escravizados, porque o inferno não é um lugar para onde as pessoas vão, né, do futuro. Na verdade, o inferno é um lugar onde as pessoas estão. Tá? É claro que se as pessoas se negam, né, não querem ser libertas, não querem serem libertas das correntes que as prendem no pecado, elas permanecem no inferno. Então, na verdade, ninguém vai para o inferno. As pessoas vão permanecer nesse inferno, e elas permanecem nesse inferno caso elas não queiram ser libertas. E é sobre isso que o Evangelho trata, né? Dessa mensagem de perdão que Deus nos deu, que nos livra da culpa, que nos liberta do poder de Satanás. E Jesus na cruz, o que ele fez? Ele amarrou esse valente. Ele amarrou a antiga serpente. Ele amarrou o dragão para que ele não possa impedir. Então, esse amarrar da serpente do dragão quer dizer que Satanás não pode impedir que as pessoas sejam libertas.
Se as pessoas não são libertas, é porque elas livremente não querem. Porque aquele poder que Satanás tinha de enganar e de mantê-las cativas foi quebrado por Jesus Cristo. Há uma passagem em João, no Evangelho de João, e eu não me lembro agora onde está, mas você pode procurar, você pode jogar lá e você vai ver. Que Jesus afirma o seguinte: quando o Filho do Homem for levantado, falando sobre a cruz, quando o Filho do Homem for levantado, será expulso o príncipe desse mundo. É muito interessante isso, né? Essa declaração de Jesus. Quando o Filho do Homem for levantado, e ele se referia à cruz, será expulso o príncipe desse mundo. E é isso que significa justamente o que temos visto aqui em Apocalipse capítulo 20. Era nessa visão que os antigos liam, que a igreja de Jesus Cristo lia. Essa mudança de interpretação desse texto começou a ocorrer a partir da igreja se unindo ao Império Romano, depois se unindo ao Império Carolíngio, né, lá na Idade Média, depois se unindo aos reis na Idade Moderna, os reis absolutistas, e principalmente quando chegou nos Estados Unidos. Foi lá nos Estados Unidos, né, que nós já começamos a falar um pouco sobre isso, né, lá nos Estados Unidos, né, que o chamado protestantismo norte-americano começou a acreditar em um reino de Cristo aos moldes dos reinos desse mundo. E começou a acreditar, por exemplo, que quando Jesus voltar, ele vai estabelecer um reino na terra sobre as nações que existem ou que sobreviverem às coisas que vão acontecer antes da volta do Senhor. E é sobre essas nações que Jesus vai reinar, literalmente, como um rei na terra. E isso não tem nenhum fundamento bíblico. Jesus muitas vezes disse: o meu reino não é desse mundo. E é uma coisa difícil para o cristianismo de hoje, o cristianismo contemporâneo, aceitar, justamente porque todas essas mudanças que começaram lá com a aproximação da igreja com o Império Romano, e de lá para frente, sempre a igreja vai estar, ou pelo menos grande parte dela, né, de que se chama igreja, essas instituições religiosas criadas a partir da igreja romana, elas sempre vão estar do lado do poder. Elas sempre vão estar ali tentando usar o poder político para se impor a sua fé, né? Essa fé que eles acreditam ser o Evangelho e que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E o próprio Estado também utilizando da religião como uma forma de submeter os homens. Esse casamento, dessa união, né, da cidade da torre que nós já trabalhamos, que é a Babilônia, que é o grande engano que existe nesse mundo. Mas nem esse engano tem poder contra o Evangelho de Cristo, contra o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque, é claro, existem esses evangelhos hoje influenciados pelo que nós chamamos de teologia da prosperidade, né? Foi a sedução do capitalismo, do desejo de riqueza dentro de grande parte do cristianismo. E, mais recentemente, isso acabou mostrando a que veio com a teologia do domínio, que domina hoje grande parte dos líderes das igrejas, principalmente neopentecostais, pentecostais e até igrejas consideradas históricas foram seduzidas por esse tipo de evangelho, de acreditar que Jesus quer reinar nessa terra, né? Hoje ainda, né? Não só depois da volta dele, mas hoje ainda Jesus seria a vontade de Deus que a igreja governasse, reinasse no mundo. Um engano que começou lá na Torre de Babel, lá no Velho Testamento, e que chega, né, no Novo Testamento, na época do Império Romano. Vamos continuar. Então eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, a grande cadeia. Ele vai prender o dragão, né? Por que ele vai prender o dragão? Para que ele não engane as nações e o poder do Evangelho possa libertar o homem desse inferno que é esse mundo, né?
Então, nesse discurso de Jesus, ele via o mundo, quando ele falou lá, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele não estava dizendo que a igreja um dia vai entrar no inferno, um inferno espiritual, mas fora daqui, mas o inferno que está nesse mundo, né? Que essa palavra inferno, ela vem de uma palavra grega, ela também tem um correspondente hebraico, e lá naquela região onde Jesus pregou, havia um lugar, né, que era o lixão, né, onde se jogava inclusive cadáveres de indigente ou de pessoas que haviam sido apedrejadas, e jogava-se lixo também. E foi pensando, Jesus olhando aquilo ali, ele descreveu o mundo como sendo o inferno, né? Então, isso derruba por terra aquela ideia de que Deus vai lançar pessoas no inferno, ou que pessoas, quando morrem, elas são lançadas por Deus no inferno, porque na verdade o que acontece é que aqueles que não se converteram ao Evangelho de Cristo, eles vão permanecer no inferno, né? Eles vão permanecer escravos da culpa, do pecado, porque eles nunca experimentaram o Evangelho. Mas vamos continuar. Olha só, verso 4. Vi também tronos, e os que se estavam sentados sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram em Cristo durante os 1000 anos. Mesmo aqueles que foram mortos pela perseguição, foram decapitados, foram torturados, crucificados, esses estavam vivos. Ora, como alguém pode estar vivo mesmo sendo mortos? Mas isso é a própria mensagem do Evangelho. Que aquele que ainda esteja morto reviverá. Quando isso acontece? Quando nós nos convertemos a Cristo. Quando a graça de Deus nos ilumina a nossa condição de mortos do pecado. E nós estamos, pela graça de Deus, despertos, né? Como Lázaro foi desperto quando Jesus o chamou. E nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo. Nós cremos no Senhor Jesus e no seu Evangelho. Então a Bíblia chama isso de novo nascimento. Novo nascimento. Chama isso de ressurreição espiritual. Então, mesmo aqueles que foram mortos pela perseguição, mesmo aqueles que foram torturados e mortos, eles morreram o corpo, mas eles estavam vivos. Eles estavam reinando com Cristo. E esse é um ponto importante, que mesmo nós vivendo nesse mundo, que espiritualmente é o inferno, nós podemos experimentar a vida do céu. Porque quando Jesus entra na nossa vida através do seu Espírito, é céu para nós. Então nós vivemos no mundo, mas estamos na presença de Deus, reinando com Cristo, né? Lá em Efésios diz que ele nos ressuscitou juntamente, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. Está lá em Efésios. Não é vai fazer. Paulo diz que ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais, como diz aqui no texto. Que o povo de Deus, muitos do povo de Deus, que mesmo tendo sido mortos, reinaram com Cristo e estão reinando. Era assim que se entendia essa passagem, e é assim que essa passagem deve ser entendida. Vamos continuar. Aqui diz que eles reviveram e reinaram em Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Aqui ele vai explicar o que é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, aquele que tem, não é que terá, que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte.
O que é a segunda morte? É a morte eterna. É a morte espiritual, a morte eterna. A Bíblia diz que quem não está em Cristo, quem não conhece a Cristo, continua preso, escravo e morto espiritualmente. Mas existe uma morte pior do que essa, né? Que a morte física. Existe uma morte pior do que a morte física. É se a pessoa, quando morrer nesse corpo, ainda estiver morta espiritualmente. Porque ela vai experimentar, então, a segunda morte, que é a morte eterna. E por isso ele diz isso aqui, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. Subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida. Está falando da igreja. Mas desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite estão atormentados para todo sempre. Então, no tempo do fim, antes da volta do Senhor, cessará o evangelho. Cessará a graça aos pecadores. Isso é o que acontecerá, por isso diz que Satanás será solto. Então, no tempo do fim, porque Jesus também diz, quando vier o Filho do Homem, por acaso achará fé na terra, aquilo também é um sinal, né? Jesus estava mostrando o que aconteceria. E aí sim virá o juízo, na volta do Senhor. Né? E aqui diz, então vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram terra e céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Assim vai terminar tudo. Quando Jesus voltar, né, haverá o fim, haverá o juízo final. Qual é o juízo final? O mar vai entregar os mortos que nele há, a terra vai entregar os mortos que nele há, o inferno vai entregar os mortos que nele há, e aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Que Deus nos abençoe.